Olá, querido, olá, querida, Kelly Arruda falando aqui, tudo bem com você? Um bom dia para você, uma boa noite, uma boa tarde, eu não sei qual é o horário que você está vendo esse vídeo, mas eu desejo que você tenha um bom ano, esse é o primeiro vídeo do ano de 2020, eu desejo que você tenha um bom ano, mas que não somente o ano seja bom para você, como eu falei esses dias, mas que você seja bom para você. Quando você é bom para você, o resto é consequência. Mas enfim, eu terminei o ano de 2019, meu último vídeo, eu falei sobre possibilidades. E eu quero começar esse ano falando sobre atitudes. O que a gente tem feito, o que a gente está pronto para fazer durante este ano, durante a nossa vida. A gente termina um ano, a gente fecha um ciclo e a gente cria a gente cria listas, né? A gente faz listas de desejos, de sonhos, a gente faz o mapa da vida extraordinária, a gente faz uma série de coisas, né? Metas, a gente traça metas, a gente pensa em objetivos para cumprir nos próximos anos, no próximo ano, nos próximos dias. E a gente coloca muitas vezes isso no papel, guarda dentro de uma agenda, ou coloca numa gaveta, ou grava isso mentalmente, ou pelo menos escreve mentalmente. Mas em algum momento, na maioria das vezes, essas coisas se perdem de nós. Ou nós nos perdemos dessas coisas. E eu quero falar sobre isso, sobre atitude. O que nos move a tomar uma atitude? A gente pode colocar uma série de coisas na lista, como por exemplo, eu quero emagrecer 10 quilos, eu quero subir de posto no meu emprego, eu quero alcançar uma faculdade, uma formação mais específica para mim, eu quero mudar de vida. E a gente coloca isso como objetivos, como desejos, ou coloca como sonhos. Mas não basta a gente sonhar, a gente tem que pegar aquele sonho e transformar em realidade. Um sonho não se realiza sozinho, ele depende do sonhador. E o que é tomar atitude? Ou o que nos move a tomar uma atitude? Nós tomamos uma atitude quando nós estamos em crise. Interessante isso, mas a crise nos move a mudarmos de lugar. Eu conheço uma história que eu gosto muito, que é a história do dono da vaquinha. Existia um homem que tinha um sítio, seu pai tinha algumas posses, e quando seu pai morreu, deixou para ele um sítio, foi o que coube a ele, um pequeno sítio com uma vaquinha, era uma vaca leiteira, e ele cuidava para que não faltasse, aquela vaca fosse muito bem cuidada, para que ela sempre tivesse, né, um bezerrinho ou outro, para que pudesse sempre ter o leite e ele pudesse vender aquele leite, e assim sustentar a sua família. Então, na verdade, aquele homem, o dono da vaquinha, vivia do leite que a vaquinha produzia. E assim ele vivia muito simplesmente. Ele vivia com poucos recursos, porque era apenas uma vaca. Então ela não dava leite suficiente para, por exemplo, abastecer uma cidade inteira, onde ele morava, ou toda a sua região. Ele tinha aquela vaquinha ali. E aconteceu que um dia chegou na cidade um sábio, e o sábio foi se hospedar naquele sítio. Ele achou aquele lugar muito bonito, muito encantador, e pediu para se hospedar lá. E aquele homem, o dono da vaquinha, permitiu que isso acontecesse. Bom, o sábio passou uma noite, 2 noites, 3 noites, 4 noites, 5 noites, e ele observou, durante a sua estadia ali, que aquele homem vivia em torno daquela vaquinha. Ele vivia para aquela vaquinha. E tudo que ele pensava em fazer era porque ele tinha aquela vaquinha. Era aquela vaquinha que norteava e que dizia o que aquele homem podia alcançar. Muito bem. O sábio foi embora e ele saiu num horário bem de madrugada que aquele homem não viu. Deixou apenas uma carta, um bilhete de agradecimento. Mas antes de ir embora, e sem que ninguém visse, aquele sábio arrastou aquela vaquinha, ou carregou, né, levou aquela vaquinha até uma parte muito alta do sítio, era um precipício, e
jogou de lá aquela vaquinha. Nossa, que ruindade aquele cara fez, né? Que sabedoria é essa de tirar de uma pessoa aquilo que era o seu sustento? Bom, o sábio foi embora daquela cidade, ninguém nunca mais teve notícias dele, e aquele homem perdeu a única coisa que ele possuía na sua vida. Ele perdeu aquilo que era o suporte da sua vida, aquilo que norteava a sua vida e que sustentava tanto a ele quanto a sua família e os seus filhos. E da vaquinha restou apenas um tanto de leite e um pouco de dinheiro que ele tinha conseguido guardar para manter o mês. Quando ele acordou naquela madrugada para ordenhar a vaca, ele não achou e ele rodou pelo sítio até que viu que a vaca tinha caído do precipício. Enfim, claro, a vaca morreu. E aquele homem ficou sem nada, só com aqueles parcos recursos que ele tinha juntado por conta daquela vaca. Passaram-se 5 anos e o sábio voltou à cidade e fez questão de ir àquele sítio. E quando ele chegou no sítio, ele se deparou com um lugar muito feliz, com um lugar onde haviam plantações, onde haviam algumas vacas e alguns bezerros, e onde tudo tinha melhorado, inclusive a casa do dono da vaquinha. Então o sábio foi perguntar para ele o que tinha acontecido. E aquele dono da vaquinha sentou para tomar um café com o sábio e falou para ele: bom, quando você foi embora, aconteceu uma tragédia. De alguma forma, minha vaquinha caiu no precipício. Acredito que ela tenha fugido do curral. E eu fiquei sem aquilo que eu sabia fazer, e sem aquilo que eu conhecia, e sem aquilo que eu podia fazer, sem o único recurso que eu tinha. Então eu fui obrigado a olhar para o meu lado. Eu fui obrigado a olhar ao redor de mim e ver que outras possibilidades eu tinha a princípio e de imediato para que eu pudesse suprir a ausência da vaquinha, até que eu conseguisse outra. Então eu percebi que eu tinha um espaço para a horta e que eu tinha um bom pomar, e eu fui fazendo colheita e vendendo e fui produzindo outras coisas a partir dos produtos que eu tinha aqui, que eu não tinha me dado conta de que eram valiosos também. E assim, uma coisa foi gerando outra, e eu percebi que perder a vaquinha foi, na verdade, o que eu precisava para transformar a minha vida de apenas o dono de uma vaquinha em o dono de um sítio produtivo que se tornou a fonte de renda principal e a melhor coisa que eu já tive na minha vida. Enfim, eu não sei como aquela vaquinha caiu do precipício, mas eu agradeço por um dia a vaquinha ter fugido do curral. Queridos, é claro que ele não sabia, né, que o sábio tinha empurrado, mas o sábio sabia que estava empurrado a vaquinha, mas o sábio sabia o que estava fazendo. Ele sabia que muitas vezes a gente precisa tirar o foco do mínimo que a gente tem, ou do problema que a gente tem, ou da situação que a gente tem, para que a gente consiga ver as possibilidades que a gente tem e então conseguir tomar atitudes a partir dela. Então o sábio gerou uma crise naquele homem, naquela família. Por que eu contei essa história? Porque a gente precisa tomar atitudes e para isso muitas vezes a gente precisa empurrar a nossa vaquinha do precipício. A gente precisa entender que o nosso foco talvez esteja no lugar errado ou esteja na atitude errada. As nossas energias talvez estejam sendo gastadas em algo que poderia ser menor. A gente poderia gastar a nossa energia, usar a nossa força, focar naquilo que é até muito mais produtivo do que o que a gente tem, e a gente não se dá conta porque a gente foca naquele pequeno ponto, naquele pequeno sinal, naquela pequena
coisa que a gente tem nas mãos. Eu tenho um amigo que diz que o que a gente foca expande. E a gente toma atitudes a partir do que a gente tem na nossa visão, na nossa frente, na nossa mente. Eu quero te convidar hoje a tomar uma atitude. Para e pensa aí qual é a crise da tua vida neste momento. Qual é a vaquinha da tua vida que está caindo no precipício? O que você tem tentado segurar por um fio que está caindo lá, e talvez seja a tua vida profissional, a tua vida emocional, espiritual, a tua vida social, o teu emprego. Eu não sei o que é, mas todo mundo tem uma vaquinha que impede a gente de crescer muito mais. E claro que aquela vaquinha não era algo ruim, era algo bom, necessário, era o que mantinha aquela família. Mas também era aquilo que impossibilitava aquele homem de ver o potencial que ele tinha nas mãos. Entenda? Tome atitudes. Descubra as suas crises e entenda que o potencial que você tem não pode estar atrelado à sua vaquinha, aquilo que você tem na mão, porque você não é só isso que você é. E eu creio que você é muito. Você é uma pessoa fantástica, você é uma pessoa inteligente, é uma pessoa capaz. Mas o quanto você tem se limitado? Quando eu digo só isso, eu não falo de você ser pouco, eu falo de você muitas vezes estar se limitando o seu espaço, a sua inteligência, a sua forma de agir por medo, por angústia, por falta de credibilidade em si mesmo, ou talvez até porque ninguém nunca tenha acreditado em você. Mas e daí? Seja o sábio e não o dono da vaquinha. Entenda que você pode ir muito mais além do que aquilo que você pensa, do que você imagina e do que você se propõe até. Olha para o seu lado, olha ao redor, perceba a quantidade de possibilidades que você tem, perceba as crises que você tem vivido e tome atitudes em relação a essas crises. Mude, se transforme, haja e seja feliz, seja grande. Um grande, enorme beijo para você. Não se esqueça de que você é uma pessoa fantástica. Você é uma pessoa maravilhosa. Você é uma pessoa que tem um potencial muito grande. Um grande beijo para você. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.